Teve um processo seletivo extra do PSU, agora no meio do ano. Foi quando eu falei, vou tentar prestar aí para ver se dá certo. E foi quando surgiu aí a aprovação, né? Então, foi assim, até uma aprovação Interessante. antecipada, né? Assim, eu falei, vou fazer como um teste aí, um trainee, e a prova, foi até engraçado, fui corrigindo a prova, fui só tendo surpresa aí com os resultados. Fala, João, boa tarde, tudo bem, cara? Tarde, tudo jóia. Pô, primeiro, obrigado aí pela disponibilidade, pela participação, para contar um pouquinho aí da sua história. E tá tudo certo aí? Como é que tá a residência? Tudo certo. Eu que agradeço aí o convite, fiquei muito feliz. E, cara, tô gostando bastante, né? Outra realidade aí, né? Outra vida aí que a gente começou agora, né? Mas muito bom mesmo, assim, e muito feliz, aquela sensação de missão cumprida, né? De início de missão, na verdade, né? É, o Mas muito R1, mas o R1 sempre é correria, né? Mas pelo menos tem a felicidade da aprovação, de você estar aí começando uma coisa nova. Mas a exatamente. gente, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá na sua residência, o que que você está fazendo, etc. Mas Certo. vamos começar. Primeiro, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história em relação a onde que você fez faculdade, quando é que você se formou, de onde você é, qual especialidade você tentou, né? E você está agora. Dá um Uhum. panorama aí para a gente, por favor. E, então, eu sou de Alfenas, né? Que é o sul de Minas. Eu formei na Unifenas. Eu formei no segundo semestre de 2018. E eu trabalhei durante 3 anos, né? E eu formei, assim, não sabia muito o que eu queria ainda fazer de especialidade, tinha algumas ideias, mas eu optei por trabalhar esse período e, né, tentar me descobrir aí na questão de especialidade. Aí fui começando a trabalhar, né, na área de urgência e emergência, pronto-socorro, comecei a acompanhar alguns amigos que trabalhavam em UTI e gostava bastante. Comecei a ver que o meu gosto era mais a nível de hospital do que de consultório. E a partir daí comecei também a trabalhar no SAMU, né, daqui da região, e meu gosto aí pela área de urgência e emergência, paciente crítico, foi só, né, aumentando cada vez mais. E a partir daí eu queria fazer clínica médica, né, para posteriormente fazer a medicina intensiva. Então meu foco sempre foi, né, fazer UTI. Acabou que veio a pandemia, tudo, aquela loucura. Foi onde eu conheci até a JJ, ou JJ na pandemia. E a partir daí comecei a focar, porque falei, tô realmente trabalhando aí nessa área. Foi quando, né, comecei a realmente trabalhar na UTI. E, né, a partir daí começou o acesso direto, né, para medicina Sim. intensiva. E teve um processo seletivo extra do PSU, agora no meio do ano, e desse processo seletivo eu já estava aí na pegada dos estudos. Foi quando eu falei, vou tentar prestar aí para ver se dá certo. E foi quando surgiu aí a aprovação, né? Então, foi assim, até Ah, uma aprovação interessante. antecipada, né? Assim, eu falei, vou fazer como um teste aí, um trainee, e a prova, foi até engraçado, fui corrigindo a prova, fui só tendo surpresa aí com os resultados. E acabou que fui aprovado, assim, antes da hora até. Foi um boom. Ó, então até eu tô me surpreendendo aqui, mas vamos com calma. Então, 2018, 2019, você tentou fazer prova de residência? Você realmente ficou só trabalhando? Chegou a fazer algum tipo de preparação? Como é que foi Dois, isso? na faculdade, no sexto ano, eu comecei a fazer preparação, né? Estava fazendo os cursinhos mais tradicionais, né? E assim, só que eu não sabia o que eu queria. Na época, eu cogitava fazer ginecologia e obstetrícia, prestei, mas assim, não tive sucesso nessas provas iniciais. 2019 foi um ano que eu falei, vou trabalhar, e foi um ano que eu realmente foquei assim no trabalho, não foi um ano que eu me dediquei, né? 2020, né, comecei a fazer a JJ, só que acabou que por conta da pandemia, tudo, foi aquele ano que eu não me dediquei do jeito que eu precisava dedicar, né? Entendi. Embora eu sabia onde que eu estava errando, que era não estar cumprindo mesmo aí as minhas metas, não estava estudando. E 2021 já foi o ano que eu peguei realmente para estudar direitinho, meu desempenho assim melhorou bastante, cumprindo as metas diárias, fazendo os flashcards, né, assistindo, fazendo conteúdo teórico, as revisões. E foi a partir daí que eu comecei a ver que eu tinha mais chance aí de estar, né, podendo ingressar aí na residência.
Então, assim, eu considero que o meu ano de estudo preparatório mesmo para a residência foi o ano de 2021, né? Foi esse ano de agora, até mesmo porque foi onde eu me dediquei realmente. Entendi, mas você conheceu a gente mesmo no ano passado, 2020, né? É, E foi na época do JJ na pandemia que você falou, que eu acho que foi abril, isso, maio, por volta isso. dessa. E você conheceu a gente como? Foi alguém te falou? Foi na internet, sei lá, rede social? Internet. Na internet. Apareceu aí no meu Instagram, e aí eu falei, nossa, que legal. E eu fui pesquisar e fui ver, e eu vi a metodologia, assim, que era aulas mais sucintas, tudo. E aí, assim, pouco tempo depois surgiu aí a propaganda lá do JJ na pandemia, e foi do JJ na pandemia que eu fiz aquele período teste, tudo, que eu completei aí o período, né, o extensivo, né, do JJ na Entendi. pandemia até o final do ano. E assim, foi onde eu me encaixei assim na metodologia, por serem aulas mais sucintas, a metodologia de vocês para explicar de uma forma bem clara mesmo e focar no que eu queria mesmo, que era fazer prova, né? Então, assim, isso daí para mim foi crucial desde a época da faculdade, assim, eu sempre buscava essas metodologias e o JJ encaixou perfeitamente para mim. Só que assim, o ano passado, em 2020, por conta da pandemia, né, assim, eu morava, né, numa cidade muito pequena, então assim, acabou que a gente virou referência, né, na parte de Covid, e o meu trabalho eu tive que colocar o trabalho realmente, né, em prioridade naquela época, não igual eu queria em 2019, mas acabou que foi uma demanda mesmo muito necessária, e o estudo acabou que ficou secundário, mas mesmo assim, mesmo não me dedicando quanto eu dediquei, eu vi que eu já tinha um nível melhor para fazer prova, eu já tinha um conhecimento, assim, uma bagagem bem melhor, assim, até mesmo porque 2020 eu tinha feito o PSU e o Sul São Paulo somente. E essas duas provas que eu já tinha feito anteriormente, assim, deu uma diferença bem significativa já, mas ainda não foi aquele suficiente para passar onde eu queria, né? Então, Você lembra assim, mais ou menos como é que era, como é que você tinha ido antes e como é que você foi no ano passado? ó, eu lembro que em 2020, eu tinha feito aproximadamente 54, 55% da prova. Não chegou a 60%. E assim, anteriormente, quando eu saí da faculdade, em 2018, tinha feito, acho que não tinha feito 50% da prova. Entendi. Que, assim, acho que eu não tinha foco, não sabia o que eu queria mesmo, falei, vou fazer para conhecer a prova. O Sul São Paulo, que era uma prova muito difícil, uma prova, né, cheia de peculiaridade e tudo, eu lembro que, assim, foi bem catastrófico mesmo o resultado, né, a princípio. Esse ano, né, eu não fiz o Sul São Paulo, só fiz o TSU, mas eu tive aí fiz uma pontuação de 76% da prova. Foi uma pontuação Legal. muito boa. E assim, eu ainda brinquei assim, falei, nem terminei, nem consegui terminar de fazer o extensivo, foi só com aquele conhecimento até então, né? E consegui essa pontuação. Até cogitei quando eu vi assim, acho que eu vou terminar para ver se eu consigo fazer medicina intensiva num outro hospital, alguma coisa, mas como eu passei num lugar que eu queria, né, que é aqui em Pouso Alegre, então aí para mim já ficou tranquilo, eu já ingressei direto na residência. Pô, que legal. Então, assim, no ano passado, em 2020, né, você começou a fazer lá com a gente. Você acredita que o principal problema, né, que você teve foi a questão realmente da regularidade, né, da consistência do estudo por conta Sim, das questões da pandemia. exato. Em termos de metodologia, você, quando estudava, fazia revisão inteligente, questão, flashcard, como é que era isso? Porque um dos erros que muita gente comete, né, é o daquela coisa do excesso da teoria. Eu queria. Exato, exato, exatamente. Em 2020, eu assistia a aula, ponto. Assistia a aula, fazia meus resumos, anotava e fazia pouco exercício, assim, num tempo ou outro fazia um flashcard, mas assim, eu não seguia a metodologia certinho, igual deveria ser. Eu tinha ciência disso, eu sabia que eu não estava fazendo correto. Foi aí o ponto decisivo que em 2021 eu falei, não, agora eu tenho que focar porque eu tenho que fazer a prova. Foi onde eu assisti a aula, fazia as revisões, fazia muita questão, né? Um diferencial, assim, para mim que foi excelente foi que esse ano vocês fizeram o aplicativo, né, para o celular, para iPad, e, tipo, para mim isso daí tava lá tranquilo, pegava a questão, conseguia fazer, tinha mais acessibilidade, né, em relação ao curso. Porque às vezes ter que entrar na plataforma, tudo era às vezes uma desculpa Sim. para ser mais difícil, né? Mas
assim, o ponto-chave, assim, para mim, desse ano foi fazer questão, seguir as revisões inteligentes e pelo próprio aplicativo, pela própria modificação do site, quando a gente entrava, já aparecia o que tinha que fazer no dia. Eu falava, não, eu tenho que fazer isso durante o meu dia. Enquanto não terminava, às vezes até prolongava mais meu estudo, conseguia, um dia que estava mais atrasado, conseguia ter aquela noção de que estava atrasado, consegui seguir à risca mesmo, direitinho, direitinho mesmo. E até alguns colegas meus que também estavam nessa onda de residência, a gente se cobrava. Todo mundo estava fazendo a JJ, a gente falava, não, hoje a gente tem que fazer isso. Você já completou o teu? Sim, era muito legal porque uns cobravam o outro e a gente tinha essa meta do dia mesmo, né, para estar cumprindo. É muito legal isso, João, porque realmente foi uma mudança da plataforma de 2020 para 2021 e que a gente tinha esse objetivo exatamente, que era o objetivo de, ao invés de... A gente sempre teve a meta semanal, né? Mas a gente Uhum, queria colocar também uma meta diária, a gente queria deixar bem claro o que o aluno tem que fazer a cada dia. Claro uhum, que o próprio aluno, né, ele escolhe o dia que ele vai fazer cada atividade, ele tem lá a meta da semana e ele escolhe quando ele vai fazer cada atividade na semana dele, porque cada pessoa tem uma rotina. Mas essa foi uma mudança que a gente fez com esse objetivo. Eu fico feliz de ter visto, de ver, né, que no seu caso, pelo menos, deu certo. Você conseguiu aí ter muito, uma muito, muito. regularidade. Você diria de 0 a 100% em relação à regularidade. Como é que você foi esse ano no estudo? Olha, eu posso falar que esse ano, 2021, 90%, porque Muito bom. assim, um dia ou outro, por algum problema, alguma coisa que a gente nunca não conseguia cumprir mesmo. Mas, assim, o fato que eu mais gostei é que eu conseguia programar a minha agenda. Por exemplo, o dia que eu trabalhava só de manhã, eu colocava à tarde para fazer aula teórica, que demandava mais tempo. O dia que eu estava mais corrido, eu conseguia só fazer os flashcards, fazer as revisões. Então, isso daí para mim foi importantíssimo. Eu conseguia adequar a minha agenda e, através dessa agenda, colocar as metas diárias. Eu acho que esse foi o ponto-chave para o sucesso aí nos estudos para residência, sem dúvida nenhuma. E aí você já estava planejando, desde o início do ano, fazer essa prova extratemporânea? Como é que eles falam? Eles fizeram um edital extra. Na Edital extra. verdade, não. Na verdade, esse edital extra do PSU, ele saiu em julho para a prova em agosto. Eu não sabia, ninguém sabia da Ninguém existência. sabia. Foi assim, pegou de surpresa mesmo, até então ninguém imaginava que a medicina intensiva fosse entrar aí. Porque até então, acho que no Brasil nunca aconteceu isso de ter residência aí no meio do ano, né? Todo mundo Sim. até engana, mas assim, foi uma prova que eu achei que o nível da prova eles até dificultaram um pouco mais em relação aos outros do PSU, que eu já fazia, já acompanhava. E assim, aquele estilo de prova que assim, com os CCQs mesmo, com tudo assim, que a gente já sabia que o PSU gostava, foi muito mais fácil em relação aos outros anos, até porque os estudos estavam em dia, e outra, assim, pela preparação mesmo, assim, principalmente nas áreas, assim, que a gente sempre tem mais dificuldade, por exemplo, clínica médica, com os temas, né, separados, por exemplo, TEP, que eles amam. Eu já sabia o que eu tinha que saber de TEP, então, sempre cai. Cheguei, destranchei nessa questão. Então, assim, foi o diferencial, sem dúvida. Os temas diários, né, os principais temas, bem afiados mesmo, e né, deu certo aí nessa questão aí do conteúdo teórico e na preparação para a prova, né, com simulados também, que eu consegui adequar para fazer os simulados semanais, as provas semanais que eu aprendi a fazer também, que isso eu não fazia anteriormente. Isso foi muito importante também. Nossa, isso aí, sem dúvida nenhuma, foi muito importante, ainda mais para você que foi pego de surpresa aí com uma prova, né? Sim, Soube num dia que ia ter uma prova no mês seguinte. sim, Essa coisa de fazer prova toda semana, ou praticamente toda semana, pelo menos, isso dá um ritmo de prova e te deixa preparado para uma coisa que quem não faz é meio que como se estivesse, sei lá, tocando uma PCR, uma parada cardiorrespiratória uhum, pela primeira vez, sem nunca ter feito a CLS, sem nunca ter feito nada, só sabendo a exatamente, teoria. Então, a gente sabe que não exatamente, funciona, né? Você que é da exatamente. medicina intensiva sabe que se a pessoa não está Sim, preparada, realmente o momento da pressão ele aparece e aí, quando a gente está pressionado, a gente acaba fazendo umas besteiras. Vale para o PCR, claro que é muito mais grave, mas vale para a sim. prova. Com certeza, com certeza. Foi melhor definição que você deu mesmo, realmente. Acho que foi o ponto-chave essa preparação das provas, porque geralmente chega essa época do ano que a gente está agora que a gente começa a focar mais em prova, querer fazer mais simulado. Eu tive basicamente 4 semanas para eu
readaptar ali, ver, assim, antecipar alguns conteúdos que eu sabia que era da preferência da prova para poder estar mais afiado e fazendo bastante, adequei, né, fazer mais provas durante a semana também. Então, assim, eu digo que o mês de julho, né, foi o mês, assim, que eu mais me dediquei a fazer só questão e puxar algum conteúdo outro que ainda estava, né, mais para frente para eu ver, né, para poder adequar aí. Isso é interessante que o João está falando, que é sobre essa questão de. Normalmente a gente sempre fala, na verdade, ao longo do curso, que as pessoas elas evoluem rapidamente logo no início do curso, que elas estão motivadas, normalmente estão com uma nota baixa, né? Começam o ano com uma nota baixa, estão motivadas e aí conseguem dar um salto de desempenho. Depois, a evolução fica bem mais lenta, mais difícil no meio do ano, até porque normalmente as pessoas diminuem o ritmo de estudo ou até param de estudar no meio do ano. Sim. E na reta final volta a acelerar a evolução. E volta a acelerar por quê? Claro que as pessoas estão mais motivadas, estão estudando mais, mas também por isso que você falou. As pessoas começam a dar mais importância para as provas, para os simulados, para as questões. E, cara, a prática ela é a melhor maneira da gente evoluir em qualquer coisa. Seja Sim. para você aprender ali a tocar um paciente intensivo, né, um paciente grave, seja para você aprender o idioma, seja para você aprender a se dar melhor numa prova de residência. A prática Sim. é o nosso melhor aliado. Então, no caso de uma prova de residência, a prática é fazer prova, fazer simulado, fazer questões, fazer flashcards baseados em questões. Então, isso é muito importante, porque a gente vê muita gente que, apesar de saber disso, a pessoa até entende, pô, a prática realmente é importante, questões são importantes. Mas chega na hora da preparação, a gente vai avaliar como a pessoa se prepara, e a pessoa ela gasta 80% do tempo dela assistindo aula, lendo material escrito, vendo conteúdo teórico. Isso é um erro que acaba fazendo com que as pessoas realmente deixem muitos pontos aí na mesa. A pessoa perde ponto, perde desempenho por causa disso. E é muito interessante ver o seu caso, que foi uma pessoa surpreendida por uma prova. Um Sim, caso exato. até, eu não sabia, eu achava até que você tivesse sido aprovado no ano passado, eu não sabia que você tinha sido aprovado agora. Muito legal ver aí que a gente teve uma aprovação em 2021 já, né? Porque a gente está no iníciozinho, hoje é dia que eu estou conversando com o João, dia 1º de novembro. Então começou a ter algumas provas, ainda não tem nenhum resultado das Sim. provas aparecendo mesmo. E muito legal ver já o seu caso. E aí você falou, você tirou quanto? 76, 78? 76% da prova, foi minha nota final da prova. E assim, minha média de pontuação era na faixa de 50%. Tive assim esse aumento bem significativo aí, me preparando, né, seguindo, né, a metodologia certinho. Boa, foi tipo uns 25 pontos aí de aumento, sendo que você fez a prova do PSU do ano passado, foi em dezembro ou janeiro a prova? Agora eu não lembro. Foi em dezembro de 2020 que eu fiz a prova. De Então mais dezembro de 8 2020. meses. Isso. De dezembro de 2020 até julho de 2021, tive esse aumento aí de cerca de 25 pontos na prova. Sendo que provavelmente você deve ter começado mesmo a se preparar no início de fevereiro, né, quando começou o Sim, nosso extensivo. Então a gente sim. pode dizer aí 6, 7 meses de preparação para 25 pontos. Cara, parabéns mesmo, porque não é fácil ter uma evolução dessa. Você continuou trabalhando nesse período? Não, minha dedicação agora é exclusiva para residência, né? Meu objetivo mesmo era trabalhar, né, para juntar um dinheiro e tudo, ficar tranquilo na residência. E aqui a residência é bem puxada também, no R1 fica um pouquinho sofrido aí da plantão por fora. Aí agora dedicando exclusivo para o R1 Não, mesmo. imagino, a residência de medicina intensiva realmente é complicada. Mas eu digo, durante a sua preparação, no primeiro Ah, semestre. continuei trabalhando, assim, continuei minha vida normal. Tinha tempo de trabalho, tinha tempo de lazer, de atividade física, fazia tudo bem regradinho e assim, era o tempo, mas era meu tempo sagrado de completar ali a metodologia, né? Então, assim, consegui manter tudo, trabalho, estudo, lazer e mantendo os estudos em dia, mantendo os estudos Você em dia. Você tem ideia? Claro que eu sei que não é fixo, né? Mas se fosse falar um número mais ou menos quantas horas você estudava por semana ou por dia, você tem Por dia, era em torno de 2 horas. 2 horas, dependendo, às vezes, um dia que eu estava mais de folga no período da tarde, que eu gostava de. Ou quando eu estava mais tranquilo, eu gostava de ler material teórico, que era o horário que eu estava mais alerta, alguma coisa assim, estendi de 2 até 3 horas, não passava disso.
que era o Entendi. tempo que eu conseguia focar e render mesmo os meus estudos. Me É, é tornar. um, é um tempo muito bom, daí mais ou menos 15 horas por semana, que eu acho que é um tempo que não é fácil cumprir com consistência, né? Às vezes a gente acha que é fácil, porque fazer isso uma semana é fácil. Agora, fazer isso por 20 semanas, 30 semanas seguidas, não é E eu, tão fácil assim. e eu sempre deixava o sábado, que era meu dia, assim, que eu não estudava, que era o dia que eu tirava de folga mesmo, que era para eu sair, para eu arejar a cabeça, assim. Eu estudava de segunda a sexta e domingo era meu dia de fazer prova. Era assim, o dia que eu só tirava para fazer ou questão ou prova, simulado, era o dia destinado para isso. Então, assim, as atividades teóricas, as revisões, eu sempre fazia nesse período de segunda a sexta. Aí sábado descansava e domingo era só prova. Entendi, legal, muito bom isso, mantendo o equilíbrio, fundamental realmente. Com certeza você deve saber aí que isso é fundamental, tentar fazer isso também na residência, né? Que é um período Uhum. complicado. E aí eu fiquei curioso só com uma coisa: você se formou em 2018, passou em 2021, então tem aí um período significativo dentre esses momentos, né? Você Uhum. sentiu que você ter se formado um pouco tempo atrás e que você sentiu que você se afastou do conteúdo, teve dificuldade com isso, que muita gente fica insegura com isso. Pô, eu já me formei há 3 anos, eu agora já estou meio enferrujado. Como é que você estava nisso? Você estava confiante no início da preparação? Eu tava bem confiante, sim. Eu, assim, por mais que tivesse formado há um certo tempo, eu sempre tive o hábito de estar me atualizando em vários pontos. Então, assim, eu sempre tive uma rotina de pelo menos que seja 40 minutos no dia eu estava lendo alguma coisa, né? Então, era um hábito que eu já tinha criado. Então, assim, eu não estava tão distante dessa parte de estudar, né? Mas, assim, o que mais me chamava atenção, que mais eu tinha dificuldade, que era onde eu mais focava, como eu estava na área de urgência e emergência, trabalhando no ramo da clínica médica, digamos, eu tinha me afastado muito dos conteúdos de ginecologia e obstetrícia, pediatria, que são coisas que eu me distanciei. Então, era onde eu mais focava, né? E onde eu mais prestava atenção, assim, e me cobrava, né? Porque, querendo ou não, se eu estudasse, visse uma aula de AM, por exemplo, eu Sim, ia, né, assim, ter mais noção, eu ia ter um conhecimento prático maior. Então, era onde eu tinha certa dificuldade, digamos assim, por não estar ali igual se eu estivesse estudando no internato, né, que é diferente. Mas, assim, isso acho que não me atrapalhou, não. Pelo contrário, assim, foi uma forma de eu me cobrar para manter os estudos em dia mesmo. entendi. Legal, João. Assim, pô, parabéns, cara, pela sua história aí. Conseguiu o nosso primeiro resultado, cara, de 2021. Resultado aí antecipado. A gente teve também, se eu não me engano, teve o Surse, que é lá do Ceará, a prova do Ceará, que teve um edital extra para medicina intensiva que a gente recebeu também, mas foi a primeira pessoa que, pelo menos, que eu conversei de Uhum, 2021 que foi aprovada. Cara, parabéns mesmo legal. pela sua aprovação. Você começou quando a residência? Eu comecei na primeira semana de agosto. Comecei, se não me Entendi. engano, dia 2 de agosto. Entendi. Então, já está aí indo para o terceiro, quarto mês de residência, já deu para sentir pelo menos um pouquinho de como vai ser. Cara, desejo todo sucesso para você nessa jornada agora, nessa residência de medicina intensiva. E, pô, você está aí em Pouso Alegre, né? Como é que é o nome do hospital mesmo? Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Entendi. Samuel Legal. Libânio. Cara, que você tenha muito sucesso aí. Parabéns Muito pelo seu obrigado. resultado na prova de residência aí antecipado, Parabéns. antecipando mesmo. Você não, com certeza eu não esperava, né? Na melhor das hipóteses, você iria começar a residência em março de Exato. 22, né? De 22. Exatamente. Eu antecipei 6 meses aí, basicamente, aí, o meu sonho aí de R1. E eu tenho, nossa, que agradecer demais aí vocês, porque, assim, eu falo, todo mundo quando me pergunta aí de preparatório para residência, eu sempre falo aí, JJ, sem dúvida. E vários amigos meus começaram a fazer, assim, de tanto que eu ficava falando, gente, vocês estão trabalhando, foca aqui no JJ, que é muito bom, e assim, o que eu gosto, que eu sei que é bom, eu falo assim para todo mundo mesmo, e vocês estão de parabéns aí com o trabalho de vocês, de verdade. Pô, muito obrigado, João. Minas Gerais, inclusive, é um dos estados que a gente é mais forte. Tem uma galera aí de Minas Aham. e a gente vai encher essas residências aí de pessoal da JJ. Muito Não, com obrigado, cara, certeza. pela conversa, muito obrigado pelas indicações aí, por espalhar as nossas ideias e, cara, pela sua dedicação, porque
é isso. A gente tenta facilitar um pouco o caminho de vocês, mas no final a gente sabe que depende de vocês e Sim, você com conseguiu certeza. aí ter uma grande jornada esse ano. E, cara, tudo de bom. Muito Muito obrigado mesmo. obrigado. Obrigado, Eduardo. Um Valeu, João. abração. Abraço. Tchau, tchau.